Aproveita, pega a tua Bíblia agora aí comigo. Eu quero te convidar a abrir ela em 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, quero lembrar você que é jovem, esse final de semana nós teremos nosso Worshipers Deepening. Worshipers Deepening é aprofundamento em inglês, então é aprofundamento do Worshipers, é isso aí. Só que para ficar mais chique, né? Imagina, Worshipers, aprofundamento é meio sem graça, Worshipers Deepening é mais chique, é mais cool, né? Então, para ficar mais legal, a gente coloca o nome mais bonito. Então, se você quiser esse final de semana, a partir de sábado, às 20 horas, eu acho, sábado às 20 horas, e domingo, o dia todo, nós vamos estar aqui, nos aprofundando na palavra, na presença de Jesus, tá bom? É um encontro aberto, então se você quiser pode trazer sua família, os seus amigos, você pode vir ao domingo também, nós vamos ter a nossa missa de cura e libertação às 15h30, então não perca, não fique de fora, tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Então vamos lá, 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Se desse para ser aquele fundo que eu mandei aquela vez, acho que era mais legal. Então vamos lá, a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Naqueles dias surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da descendência de Joroabe, o que saiu de Jerusalém para estabelecer-se em Modim. Acho que meu retorno está muito alto, vai começar a microfonar. Ele tinha 5 filhos, João, codinome Gade, Simão, chamado Tazi, Judas, conhecido como Macabeu, Eleazar, chamado Aurã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as blasfêmias que se cometiam em Judá e em Jerusalém, Matatias disse: ai de mim, para que fui nascer para ver a ruína do meu povo e a destruição da cidade santa? Todos ficaram sem ação enquanto ela era entregue às mãos dos inimigos e o santuário às mãos dos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado. Os adornos da sua glória foram levados como presa de guerra. Seus jovens mortos pela espada dos inimigos. Que nação não herdou parte do seu reino, não se apoderou dos seus despojos? Todos os seus enfeites foram roubados. Aquela que era livre tornou-se escrava. Vede, o nosso santuário, nossa beleza e nosso orgulho está devastado, profanado pelas nações. Para que ainda viver? Matatias rasgou suas vestes e seus filhos com ele, cobriram-se com panos de saco e choraram amargamente. Nós vamos continuar lendo, vai dizer o seguinte, 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 15. Os funcionários do rei que vinham da parte dele para obrigar a apostasia, chegaram a Modim para os sacrifícios, e muitos de Israel aderiram a eles. Matatias e seus filhos também compareceram. Os que vieram da parte do rei disseram a Matatias: tu és chefe ilustre e grande nessa cidade, apoiado por teus filhos e parentes. Toma, pois, a dianteira e cumpre a ordem do rei, como fizeram todas as nações e os cidadãos de Judá, e os que permaneceram em Jerusalém. Assim sereis contados, tu e teus filhos, entre os amigos do rei, e sereis recompensados, tu e teus filhos, com ouro e prata, e numerosos presentes. Matatias replicou em voz alta: mesmo que todas as nações que moram nos domínios do rei obedeçam a sua ordem, afastando-se cada uma da tradição de seus antepassados para conformarem às determinações do rei,
eu e meus filhos e parentes continuaremos fiéis à aliança dos nossos pais. Que o Senhor nos seja propício para que não abandonemos a lei e as nossas tradições. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos da nossa religião nem para a direita, nem para a esquerda. Mal acabara ele de dizer essas palavras, o judeu adiantou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo a ordem do rei. Vendo isso, Matatias inflamou-se de zelo e tremeu de raiva. No impulso de ira santa, avançou sobre o apóstata e trucidou-o sobre o altar. Matou também o funcionário do rei, que obrigava a sacrificar, e destruiu o altar. Agiu assim pelo zelo da lei, como fez Finéias a Zambre, o filho de Salom. Imediatamente Matatias saiu gritando pela cidade: todo aquele que tem o zelo da lei e quer permanecer na aliança, saia daqui e me siga. Fugiu então ele e seus filhos para as montanhas, deixando na cidade tudo o que possuíam. Feche seus olhos. Pai, eu clamo que no teu nome poderoso, nessa noite, a tua presença possa adentrar em cada coração que nesse momento está conectado comigo. Aqueles que estão aqui nessa casa junto comigo, que os seus corações possam ser hoje dilacerados de tanto amor que eles receberão de ti. Que nessa noite o teu amor possa enchê-los de tal maneira que os seus corações possam sair desse lugar dilacerados, constrangidos pelo teu amor. Peço, Senhor, por cada um que me acompanha através do YouTube, para que nesse momento a tua presença possa os visitar. Entra em cada lar, em cada leito de hospital, em cada ambiente que esses teus filhos se encontram. E nessa noite tenha um encontro pessoal contigo, Jesus. Que nessa noite cada um que nesse momento ouve a minha voz possa ter um encontro pessoal com a tua presença. É só isso que nós estamos buscando nessa noite. Não é nada além disso, porque nós sabemos que a única coisa, como nos diz o salmista, o nosso coração só encontrará descanso quando coabitar com o Altíssimo, quando habitar junto no santuário do Senhor. Por isso, Jesus, nessa noite, vem habitar no nosso coração, em nome de Jesus. E todos aqueles que desejam isso, aplaudam ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Então, se você bem sabe, há 2 semanas nós iniciamos uma nova série, como nos diz aqui, Heróis Esquecidos. E nós já falamos, nós já tivemos 2 encontros, 2 reuniões. O primeiro nós falamos sobre Ana, aquela que é a mãe de Samuel. Samuel, aquele que é juiz e profeta, aquele que, sendo profeta, ungiu também Saul, Davi e inúmeros reis, grandes reis da história, foram ungidos por Samuel. E nós então escutamos a respeito da história da mãe de Samuel, aquela que buscou a Deus, clamou a Deus, aquela que era estéril e mesmo assim deu à luz, porque ela clamou a Deus e recebeu de Deus esse grande milagre. E por conta disso entregou seu filho a Deus, entregou seu filho aos afazeres do santuário, como nos diz a palavra dele. Depois do segundo encontro, que foi semana passada, na nossa última terça-feira, nós escutamos sobre a história de Raabe, a prostituta Raabe, aquela que intercedeu pelo povo de Deus e fez com que fosse possível a entrada na terra prometida, a entrada em Jericó, porque ela protegeu os 2 espias ali do povo de Deus, os guardou, os escondeu, intercedeu por eles junto de Deus. E por isso, porque ela intercedeu por aqueles que são servos do Senhor, o próprio Deus a protegeu.
Porque como nós sabemos, o povo de Deus ele estava protegido, mas aqueles que estavam em Jericó haveriam de sofrer a derrota da guerra. Mas por conta de Raabe servir aos servos do Senhor, o próprio Deus guardou ela e a sua casa, toda a sua família. E hoje nós vamos ouvir então sobre a história de um homem. Nos 2 últimos encontros nós escutamos sobre a história de 2 mulheres. E nessa terça-feira nós iremos escutar a história de um homem que talvez você conheça ou talvez não, mas hoje nós vamos escutar a importância da vida desse homem e tudo aquilo que ele nos deixa como lição. E o nome dele é Matatias. Repita comigo, Matatias. Diga com força, Matatias. É um nome engraçado que a gente... difícil, de forma... Olha, eu particularmente nunca tinha escutado um nome desse no meu dia a dia. Nunca estudei com Matatias, nunca trabalhei com Matatias, nunca fui vizinho, nada de Matatias. É um nome que ao nosso coração, aos nossos ouvidos pode causar estranheza. E de fato é um nome que não é muito comum hoje, mas é o nome da história, o nome do homem que hoje nós iremos meditar sobre. Hoje nós iremos nos aprofundar sobre a história desse homem. Para que nós possamos entender nessa noite a história de Matatias e tudo aquilo que ele fez e o que causou toda a sua vida, todos os acontecimentos, todas as suas atitudes, o que isso fez, como isso marcou a história, nós precisamos voltar um pouco. Nós lemos ali boa parte do capítulo 2. Eu vou resumir aqui para você um pouco do capítulo 1. Se você depois quiser entender com mais detalhes, eu te convido a poder ler também o capítulo 1. Mas então, em certo momento da história, nós vamos entender um pouco do relato histórico. Em certo momento da história, o rei Alexandre o Macedônio, como vai nos dizer aqui no capítulo 1, filho de Filipe, que reinava na Grécia, ele começa a guerrear e ele começa a avançar o seu território. Ele começa a vencer muitas batalhas. Vai dizer aqui que um grande mal que chegou até os confins do mundo e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. Ou seja, o mundo, nós precisamos entender, claro, que o mundo conhecido naquela época, né, quando nós falamos que eles tomaram conta e o poder de todo o mundo, não é o mundo como nós entendemos hoje, mas era o mundo como eles entendiam, o mundo que eles conheciam naquela época, tá certo? Então ele começa a ganhar muitos territórios, ele começa a avançar, mas em certo momento ele percebe que a morte se aproxima dele. Ele fica doente, ele percebe que a morte se aproxima dele. Então ele chama todos os seus oficiais, aqueles que eram os mais fortes guerreiros, ele chama todos eles e ele divide os seus territórios, porque ele sabia que a morte se aproximava. Então ele não teria como cuidar de tudo aquilo, porque ele haveria de morrer. Por conta disso, ele divide então os territórios, todos aqueles locais, todas aquelas nações que ele tinha conquistado, ele as divide de forma igual, de forma justa para os seus oficiais. Perdão. Chega em certo momento, então, e uma outra figura que nós vamos entender é o rei Antíoco. Rei Antíoco, depois então de Alexandre o Macedônio ter distribuído, uma parte fica com o rei Antíoco. E esse homem, como vai nos dizer boa parte do capítulo 1 ao menos, vai nos contar que ele não bastava o território que ele já tinha, ele queria conquistar mais, e ele decide então invadir o Egito. Ele decide invadir o Egito. Ele invade o Egito, ganha a batalha, e vai nos dizer aqui no versículo 20, depois então de ter passado pelo Egito e vencido a batalha, voltou então, vai dizer o seguinte, vou ler literalmente o que está escrito. Voltou então, depois de ter submetido o Egito no centro
de 43 e subiu contra Israel e Jerusalém com um possante exército, ou seja, com um valente exército, com um forte exército. Ele sai do Egito e ele sobe então para Israel e Jerusalém, onde lá ele entra na cidade, ele devasta a cidade. E mais do que isso, é algo que precisa ficar claro no nosso coração, mais do que isso, ele não simplesmente vence uma guerra em Jerusalém. Ele vencendo a guerra, ele invade o santuário. E quando ele invade o santuário, tudo aquilo que era ouro, tudo aquilo que eram joias, tudo aquilo que estava ali como forma de adoração a Deus, ele começa a profanar. E no altar que eram oferecidos sacrifícios para o Deus Altíssimo, ele começa a oferecer sacrifícios para os ídolos, para outras entidades, para outros espíritos. Ele invade o santuário e além de saquear, além de levar tudo aquilo que havia de mais precioso, como se não bastasse isso, ele blasfema ainda mais. E aonde é sacrificado para o Deus Altíssimo, ele começa a fazer sacrifícios, rituais de idolatria a outras entidades. A outras entidades. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse meio, nesse contexto, que surge então Matatias. É nesse contexto onde o povo de Deus estava sendo humilhado, é onde o povo de Deus estava sendo devastado, surge um homem chamado Matatias. Entenda, não é simplesmente que o povo de Deus ele estava sofrendo uma morte física, que isso por si só já era devastador. Mas o povo de Deus ele estava sofrendo não só uma morte física, mas sim o Deus, aquele a quem eles adoravam, aqueles a quem eles serviam, estava sendo blasfemado. Então, mais do que simplesmente eles perderem a vida, estava sendo tirado deles a vida de Deus. Não era simplesmente uma oferta, não era simplesmente um martírio que eles estavam ali, que estava ali acontecendo. Não era que simplesmente um povo morreu em uma batalha, mas aquilo que havia de mais precioso nos seus corações, aquilo que havia de mais precioso entre aquele povo, estava sendo destruído. O templo, onde era ali cultivado, onde era cultuado, onde era adorado o Deus Altíssimo. Aquilo que estava mais precioso, aquilo que era mais precioso, aquilo que tinha mais valor em toda a nação, estava sendo blasfemado, estava sendo destruído. Por isso, nós vamos começar o capítulo 2 com a lamentação de Matatias, dizendo: ai de mim! Para que eu fui nascer em um ambiente onde o Deus que eu sirvo está sofrendo tamanha blasfêmia? E um detalhe importante que eu esqueci de falar é que não era que simplesmente um povo estranho estava fazendo blasfêmias sobre o altar do Senhor, não. Aqueles que eram também servidores de Deus Altíssimo, aqueles que antes naquele templo cultuavam e ofereciam sacrifícios ao Senhor dos Senhores, ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, estavam depois, por medo de morrer, por medo daquilo que poderia acontecer com a sua família, por medo daquilo que os soldados poderiam fazer com a sua vida, eles começavam então a cultuar outros deuses. Então não era que simplesmente pessoas estranhas estavam cultuando a entidades dentro do templo. Não, aquelas pessoas que antes cultuavam a Deus dentro do templo, em certo momento, por medo daquilo que os soldados, daquilo que o exército poderia fazer na sua vida, eles começam então a adorar, a cultuar, a celebrar, a oferecer sacrifícios a outros deuses. Tanto que vai chegar ao extremo
que no altar onde era oferecido sacrifício para o Senhor, um dos animais segundo o Antigo Testamento, que era impuro, que eles não deveriam consumir e muito menos oferecer em sacrifício ao Senhor, é o porco. E chega a tal blasfêmia que este rei Antíoco sacrifica um animal impuro sobre o altar do Senhor. Para que você possa entender no meio de como estava a sociedade no momento em que se levanta um homem chamado Matatias. Matatias, então, ele, como vai nos dizer a palavra de Deus, como nós lemos, ele escolhe não servir a esse rei. Ele escolhe não servir, não se dobrar diante das entidades que esse rei manda que o povo se dobre. Porque, como nos diz a leitura, ele era um homem que tinha muitos filhos, um chefe, vai nos dizer aqui no capítulo 17, um chefe ilustre e grande na cidade, de grande influência. Então eles sabiam que se aquele homem se dobrasse diante do rei, se dobrasse diante da autoridade do rei e começasse a adorar a deuses estranhos, não seria apenas a vida de um homem, não seria apenas a vida dele que mudaria, mas ele influenciaria outras pessoas. Assim como o fato dele continuar a servir o Deus Altíssimo faz com que outras pessoas continuem no mesmo caminho e não neguem a sua fé, e não troquem o seu Deus, mesmo sabendo que poderiam morrer por isso. E vai nos seguir a leitura dizendo então, que eles fogem para as montanhas, porque na cidade santa, em Jerusalém, eles não podiam mais ficar, porque ali eles estavam sofrendo risco de vida, e eles pegam então, aqueles que não queriam servir aquele rei, aqueles que não estavam dispostos a se dobrar diante daquela autoridade, eles fogem para as montanhas. E o rei Antíoco, sabendo disso, ele manda os seus soldados, até as montanhas, ao encontro desses. Mas ele era esperto, ele não estava simplesmente fazendo as coisas, não, ele tinha estratégia. Então, como nós sabemos, os judeus nos sábados, eles não fazem nada. O rei Antíoco, sabendo disso, ele manda que o seu exército os ataquem no sábado, porque eles não haviam de se defender, porque eles estavam ali e eles, por costume, não iriam guerrear, não iriam batalhar, porque eles guardavam o sábado. E vai nos dizer aqui que eles encontram essas pessoas, encontram esses homens, e por conta de ser um sábado, eles matam boa parte daqueles que haviam de ter fugido. Matatias e seus filhos ouviram isso, ouviram falar que o rei havia mandado soldados do seu exército atacar no sábado. E eles dizem: se nós tivermos as mesmas atitudes que os nossos irmãos, se nós tivermos as mesmas atitudes daqueles que morreram, o nosso futuro será como o deles. Nós iremos perecer. Então, ainda que eles nos ataquem no sábado, nós iremos revidar, nós iremos batalhar. Ainda que eles tentem fazer com que nós possamos blasfemar ao Senhor, nos atacando no sábado, nós iremos lutar, porque nós sabemos que isso não irá desagradar ao coração de Deus, isso não irá contra os nossos costumes, porque nós estamos aqui lutando pela nossa religião, lutando pela nossa cultura. Porque ele diz, se todos nós ficarmos de braços cruzados, todos nós iremos morrer, e futuramente os nossos filhos, futuramente as nações não irão conhecer ao nosso Deus, porque nós não lutamos
por isso, porque nós não batalhamos por ele. E eles então começam a batalhar. E diferente, eles não simplesmente esperam os soldados virem até ele. Eles montam entre eles como que um exército também. E eles começam a ir ao encontro daqueles que haviam de ser os soldados do rei, que fariam aqueles que eram seguidores de Deus renegarem a fé. Eles defendiam a sua fé, até mesmo custando a sua vida. Mas isso tudo é um resumo da história de Matatias. Isso tudo é um resumo da história de Matatias. Nessa noite eu quero que eu e você possamos nos ater, possamos tomar atenção a 5 coisas que nós aprendemos com a história de Matatias. 5 passos que ele deu, que hoje nós precisamos, se nós ainda não havíamos dado, se nós ainda não tínhamos os nossos olhos abertos a essa realidade, a partir dessa noite nós precisamos, a exemplo da história de Matatias, prestar atenção nesses detalhes. 5 coisas. E antes de nós passarmos cada uma das 5 coisas, eu quero te convidar a compartilhar essa transmissão. Se você ainda não compartilhou, compartilhe essa transmissão. Certamente existem pessoas que precisam dessa palavra, e essa palavra vai se fazer próxima deles, através do teu compartilhamento. Então compartilhe essa transmissão. Enquanto você vai compartilhando, eu vou tomando água aqui. Hoje eu estou tomando água mais que o normal. Faz uma semana que eu tirei o aparelho e ainda não me acostumei. Minha boca está ficando mais seca do que normalmente ficava. Mas a gente se acostuma. Então vamos lá, você já compartilhou, já colocou aí a cidade onde você está, já respondeu a nossa enquete. Preste atenção, nós aprendemos inúmeras coisas com a história de Matatias, mas nessa noite eu quero me ater com você, eu quero voltar os nossos olhos a 5 coisas. 5 coisas que nós aprendemos com a história de Matatias. A primeira coisa que nós aprendemos hoje com a história de Matatias está no versículo 7. E talvez no primeiro momento vai causar estranheza aos teus ouvidos isso que eu vou dizer. A primeira coisa que hoje nós precisamos aprender com a história de Matatias é lamentarmos. É isso mesmo, lamentarmos. Porque vai nos dizer no versículo 7: ai de mim, para que eu fui nascer? E eu não quero aqui falar que você deve reclamar, não é isso. É lamentar, e eu já vou explicar para você a diferença. Nós só podemos dar resultado, nós só podemos dar a solução, nós só podemos dar a cura para alguma situação quando nós sabemos qual é a ferida. Nós só podemos remediar algo, nós podemos apenas tomar remédio para alguma situação se nós sabemos aquilo que nós estamos sentindo. Se você for no médico e você falar: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com dor. Antes de te receitar um remédio, simplesmente, ele vai te pedir uma bateria de exames. Porque ele, antes de te dar a solução, ele precisa saber qual é o teu problema. Talvez num primeiro momento ele vai poder te dar um analgésico, ele vai poder te dar ali um Dorflex. Mas isso em si não é a solução. Isso em si não é a solução. Você só vai poder encontrar a solução para algo quando você encontrar antes o problema. Nós só podemos buscar a solução de algo, nós só podemos buscar a cura de alguma enfermidade, nós só podemos encontrar solução para alguma situação se nós antes entendemos e sabemos qual é o nosso problema. Como que nós vamos pedir ajuda para alguém se nós nem sabemos no que nós precisamos de ajuda?
Imagine você na situação, chega uma pessoa para você e diz, eu preciso de ajuda. E você diz, claro, do que você precisa? E a pessoa diz, eu não sei, eu só preciso de ajuda. Você vai dizer, olha, eu quero muito te ajudar, mas se tu não sabe de que ajuda tu precisa, eu não posso. Antes, eu primeiro preciso que tu pense, qual é a ajuda que tu precisa? Antes, primeiro eu preciso que tu pense, como eu posso te ajudar? Porque de nada adianta eu querer te dar um copo d'água, se você não está com sede, está com fome. Ou ao contrário, de nada adianta eu querer te dar um pedaço de pão para matar a sua fome, mas o seu problema não é fome, o seu problema é sede, o seu problema é uma dor de cabeça, o seu problema é uma situação, uma discussão no seu matrimônio. Um copo de água não vai adiantar de nada nisso. Nós só vamos encontrar a solução, nós só vamos encontrar o caminho ao qual nós devemos seguir, se antes nós entendermos quais são as barreiras que nós precisamos vencer. Nós só vamos achar as soluções para os nossos problemas, se antes nós entendermos quais são os nossos problemas. Uma das grandes situações hoje é que muitas vezes nós buscamos a Deus, mas na verdade nós nem sabemos o que nós precisamos. E como nos diz Carol Smith no País das Maravilhas, para quem não sabe aonde quer ir, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe que ajuda você precisa de Deus, se você não sabe qual auxílio que Deus precisa te dar, qual é o milagre que Deus precisa realizar na tua vida, de nada adianta. Você vai pedir para Deus, e Deus, talvez ele já quer, ele até saiba, talvez não, com certeza, Deus ele até sabe muito antes de você, do seu problema. Você pensa, poxa, por que Deus não me dá? Porque Ele está esperando você pedir. Sabe, Deus é um Deus de amor. Ele respeita os processos. E Ele quer fazer com que você receba aquilo da melhor forma. Então Ele quer que você busque a Ele, peça, clame. Mas para que você peça um milagre, você antes precisa saber qual é a muralha que você precisa derrubar. Para você saber aquilo que você vai pedir a Deus, aquilo que você vai buscar. Para você vir aqui essa noite ou me acompanhar pelo YouTube e pedir as diversas coisas a Deus, se você não sabe aquilo que você quer pedir. Depois não adianta nós reclamarmos que nós não recebemos de Deus. Talvez você não recebeu de Deus, talvez eu ainda não recebi de Deus, porque eu ainda não encontrei de fato aquilo que eu preciso. E a primeira lição que nós aprendemos com a história de Matatias é essa. Ele encontra um problema. Ele encontra, porque ele vai nos dizer o seguinte: todos ficaram sem ação, enquanto ela era entregue aos inimigos, e o santuário às mãos dos estrangeiros. Vai nos dizer ainda no versículo 11: todos os seus enfeites foram roubados, aquela que era livre tornou-se escrava. Ele começa a lamentar. É isso que eu e você precisamos fazer, lamentar. Lamentar não é reclamar. Sabe por que não? Porque quando você lamenta com a pessoa certa. Matatias, ele não estava simplesmente jogando palavras ao vento, mas ele estava dizendo: Senhor, ai de mim, porque eu nasci nesse tempo, onde a tua presença, onde o teu templo, onde o teu santuário está sendo ali profanado. Então entenda, de nada adianta nós sabermos qual é o nosso problema, se nós buscamos a solução com a pessoa errada. Pensa o seguinte: você descobre que você sofre de muitas enxaquecas. Você, em determinado momento da sua vida, começa a sofrer de muita enxaqueca. E ao invés de você buscar um clínico geral e depois um neurologista, você sabe que você sofre de enxaqueca, aí você vai no dentista.
não adianta nada. Porque ele não foi pensado, ele não foi preparado para responder às tuas necessidades na enxaqueca. Ele foi pensado, ele foi preparado, ele estudou para resolver os teus problemas nos dentes, não na enxaqueca. Da mesma forma é assim na nossa vida. Quantas vezes, ao invés de nós reclamarmos, nós lamentarmos as nossas dores, as nossas perdas, as nossas situações, a Deus nós costumamos a lamentar. Os nossos vizinhos, para o meu colega de trabalho, para aquelas pessoas que na verdade nem sabem aquilo que eu estou passando. E ao invés de me ajudarem, pelo contrário, só dificultam mais a situação. Então entenda, assim como Matatias, nós precisamos lamentar, não para qualquer pessoa, mas para aquele que de fato tem o poder para resolver as nossas situações. Se você tem um problema no seu matrimônio, você precisa buscar resolver com o seu esposo, com a sua esposa. Claro que busque, não entenda que eu não estou dizendo para você não buscar ajuda profissional se for necessário. Não é isso. Mas aí você começa a ter problema no seu matrimônio, aí você vai conversar com aquela pessoa que já passou por 3 casamentos. O que vai adiantar? Ela vai dizer, não, larga, separa. Faz que nem eu, ó, já estou no 3º casamento, estou bem, estou feliz. Daqui a pouco também se discutir com fulano, vou para o próximo casamento, não tem problema nenhum. Nós costumamos a lamentar as nossas coisas com as pessoas erradas. A segunda coisa que nós aprendemos com Matatias é no versículo 28. Fugir das tentações. Porque nos diz aqui no versículo 28 o seguinte. Cadê que me... Aqui. Fugiu então ele e seus filhos para as montanhas, deixando a cidade e tudo que possuíam. Porque eles sabiam que se eles continuassem ali na cidade, eles sofriam um risco de vida. E ele sabia que eles eram fracos. E se eles não fugissem, talvez em algum momento eles teriam medo. Medo de morrer. Talvez ele veria os seus filhos com medo. E seus filhos iriam negar a fé. Talvez os seus parentes, os seus familiares, como nos diz a palavra de Deus, iriam negar a fé. E ele, sabendo dessa possibilidade, ele não espera, ele foge. Saiba, nem sempre fugir é sinal de fraqueza. Quando o assunto é tentação, fugir é sinal de virtude. Eu e você precisamos entender que não é quando nós achamos que nós somos fortes, não é porque nós devemos, a gente sempre tem o costume de pensar, isso aqui é pecado, não sei, eu vou mais um pouquinho. Se eu for mais um pouquinho, eu não vou pecar, só mais um pouquinho. E a gente vai até o limite do precipício. Mas saiba, quando o assunto ele é pecado, quando o assunto é tentação, a maior forma de nós vencermos a tentação não é enfrentando, é fugindo. Quando eu e você tivermos tentação de algo, nós devemos fugir daquele ambiente, nós devemos fugir daquela situação, nós devemos evitar determinadas situações. Agora, sabendo que aquilo vai te tentar, sabendo que aquilo pode te levar ao pecado, você continua naquele mesmo ambiente, naquele mesmo local. Desculpa te dizer, mas é burrice. Quando o assunto é tentação, fugir não é sinal de fraqueza, fugir é sinal de decisão, é fugir que você vence. Quando nós fugimos da tentação, é que nós vencemos. É quando nós fugimos daquilo que pode nos colocar em perigo de perder a presença de Deus, é que nós vencemos. E nós costumamos achar que nós devemos enfrentar, que nós devemos lutar e fugir é coisa de fraco. Não, muito pelo contrário, quando o assunto é tentação, só foge aquele que é forte, aquele que é fraco fica e cai. Porque nos diz, quando somos fracos, quando nós fugimos, aí é que somos fortes.
Agora, quando nós achamos que nós somos fortes, que nós podemos, que nós conseguimos pelas nossas capacidades, aí é que, como Paulo, nós caímos do cavalo e percebemos que, quando achamos que somos fortes, aí é que somos fracos. Quando achamos que podemos, é aí que nós caímos. Matatias, ele fugiu da tentação de negar a Cristo, da tentação de negar ao Deus de seus pais, da tentação de negar ao Deus de Abraão, Deus de Jacó. Ele foge para as montanhas, e aí ele vence. A terceira coisa que nós aprendemos com Matatias nessa noite é a lutar as lutas certas. Versículo 41 vai nos dizer o seguinte: tomaram por isso a seguinte decisão: se alguém vier atacar-nos em dia de sábado, ainda se for em dia de sábado, nós o enfrentaremos. Assim não morreremos como morreram os nossos irmãos em seus esconderijos. Assim não morreremos como morreram nossos irmãos. Quantas vezes nós gastamos as nossas energias lutando aquelas que não são as nossas batalhas? Quantas vezes nós tomamos as dores do outro e gastamos a nossa energia lutando aquilo que muitas vezes nós não temos nada a ver? E aí, quando nós precisamos lutar as nossas batalhas, nós perdemos, porque nós estamos fracos. Porque quando nós estávamos fortes, nós começamos a batalhar a batalha errada. Nós nos acostumamos a lutar a batalha que não é nossa. Nós nos acostumamos a lutar a guerra que não é nossa. Matatias, ele sabia o momento certo. Ele sabia o momento certo de fugir, mas ele sabia também o momento certo de atacar, de lutar, de enfrentar. E é isso que nós precisamos nessa noite. Saber quando nós precisamos sair, quando nós precisamos nos retirar, mas quando nós precisamos permanecer e lutar. Quando nós precisamos permanecer e lutar. Sabe, talvez você está enfrentando aí uma grande crise no seu matrimônio, na sua família, na tua casa. Porque você está gastando as suas energias nas batalhas erradas. Talvez você está gastando as suas energias nas batalhas onde você pensa: não, porque eu quero que a gente faça, eu quero que esse quadro na parede esteja assim e não assado. Em vez de estar batalhando para que a tua família sirva a Deus, ao invés de estar batalhando para que a tua família se aproxime de Deus, ao invés de estar batalhando, você está brigando porque você não tem determinada roupa no seu armário. Esse é o problema quando nós lutamos as batalhas erradas, porque nós não temos forças quando chega as batalhas que nós deveríamos lutar. E quando nós lutamos as batalhas que não são nossas, o que nos garante que aqueles a quem nós lutamos as suas batalhas depois lutarão as nossas? Eu não estou aqui falando de família, porque entenda, não é que você, agora eu vou parar de lutar as batalhas da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, não, porque a batalha da sua esposa é também sua, a batalha do seu filho é também sua. Mas quantas vezes nós nos preocupamos com problemas que não são nossos? Quantas vezes nós nos preocupamos com situações que não são nossas e gastamos a nossa energia, gastamos todas as nossas forças por algo que não tem nada a ver com a nossa vida? E quando entra a nossa vida, quando entra a minha responsabilidade, eu não tenho mais forças, porque as forças foram gastas naquilo que eu não tenho nada a ver. Quantas vezes nós perdemos as nossas batalhas por estarmos lutando as batalhas dos outros?
Quantas vezes nós perdemos as nossas lutas por estar mais preocupado com as lutas do outro do que com as minhas? Por estar mais preocupado com a luta do meu vizinho do que a luta do meu matrimônio. Por estar mais preocupado com o matrimônio dos meus irmãos, os problemas daquele que nem mora comigo mais, do que estar lutando as batalhas daquele que está ali, dividindo cada dia comigo. Quantas vezes eu e você não gastamos as nossas energias com aquilo que não merecia? A terceira coisa que nós precisamos aprender com Matatias nessa noite é isso: lutar as batalhas certas. A quarta coisa é: não faça nada sem o direcionamento de Deus. Preste atenção, não faça nada sem o direcionamento de Deus. Versículo 22 vai nos dizer o seguinte: não obedeceremos, Matatias está dizendo isso, não obedeceremos às ordens do rei, desviando-se da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós ficaremos aqui, porque o nosso Senhor não disse que nós devemos ir por lá ou acolá. Não, nós devemos ficar aqui. E como o nosso Senhor não nos disse para nós irmos, nós ficaremos. Quantas vezes nós tomamos rumos, direções, sem antes consultarmos aquele que sabe de todas as coisas? Sabe, eu gosto de dar um exemplo. Certa vez, nós fomos fazer uma missão em Bagé, e na volta, nós saímos com 3 carros. Eu estava dirigindo um dos carros, e o meu carro foi o segundo a sair. Em determinado momento do caminho, o GPS não mostrou a entrada e a gente passou. E nós estávamos indo para o lado contrário. Nós queríamos voltar de Bagé a Campo Bom, e nós, porque perdemos uma das entradas, nós estávamos indo para o lado oposto. Até que nós nos demos conta, porque ele começou a recalcular. E nós nos demos conta que nós estávamos indo para o outro lado, porque a gente disse: olha, a gente não passou por cá, por aqui, quando nós viemos. Então nós fizemos a volta, e o GPS ele começou a reconhecer. E quando nós chegamos aqui, nós chegamos atrás daquele que foi o último carro a sair de lá. Nós chegamos atrás daquele que saiu bem depois. Porque nós tomamos um caminho diferente. Porque nós nos perdemos no meio do trajeto. Embora nós tenhamos chegado no mesmo local, nós poderíamos ter chegado muito antes. Mas nós chegamos ainda depois, até mesmo daquele que foi o último a sair de Bagé. Porque no meio do caminho nós nos perdemos. No meio do caminho nós perdemos a entrada. O que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes nós vamos chegar sim no nosso destino. Muitas vezes nós vamos chegar sim no objetivo que nós desejamos, nas metas que nós colocamos, sejam elas familiares, sejam elas no nosso empreendimento, no nosso negócio. Muitas vezes nós vamos chegar sim. Mas nós poderíamos ter economizado. Porque imagina, a gente perdeu o caminho. Então, além de perder muito mais tempo, nós gastamos muito mais combustível, tendo o perigo de, no meio daquele trajeto, furar um pneu, estragar o motor, que talvez nos impediria de chegar até o trajeto final, até o ponto final. Mas ainda assim nós chegamos. Enquanto nós não pedirmos para Deus todas as direções, a nossa vida vai ser como esse carro. Pode até chegar no ponto final, pode até chegar no objetivo final, pode até chegar aonde tinha planejado, mas vai gastar muito mais a sua energia, vai sofrer perigos muito maiores,
Poderia chegar de forma muito mais tranquila, poderia chegar de forma muito mais rápida, de forma muito mais segura, mas não chegou porque decidiu seguir o seu próprio coração e não seguir a direção de Deus. Assim como esse exemplo que eu dei. Nós seguimos um caminho contrário. Nós chegamos. E talvez você vai chegar aí no seu trajeto final. Aí vai ficar o seu critério se você vai querer arriscar tudo isso por uma aventura. Talvez você vai ficar o teu critério de saber se você vai querer arriscar tudo isso. Arriscar sua vida, arriscar sua saúde, arriscar aquelas pessoas que te cercam, porque quantas vezes nós não perdemos pessoas que nos amam porque nós tomamos caminhos diferentes, porque nós tomamos caminhos errados. E não venha me dizer simplesmente, se a pessoa me ama, ela vai me acompanhar, ela vai te acompanhar pelo caminho certo. O problema é que ela não tem como te acompanhar se você tomar o caminho errado. Muitas vezes nós romantizamos algumas coisas que não deveriam ser romantizadas. Se a pessoa gosta de mim, ela vai ficar comigo. Não, mas se tu não faz bem para ela, por que ela vai ficar contigo? Se a tua vida está tomando um rumo totalmente oposto daquilo que vocês tinham planejado lá atrás, por que ela vai ficar contigo? Por que ela vai continuar ali? Infelizmente, muitas vezes é isso que por rebeldia vai acontecer. Nós vamos estar sozinhos. Nós vamos caminhar sozinhos, porque nós estaremos caminhando por lugares aonde o Senhor não nos levou. Nós estaremos caminhando por lugares aonde o Senhor não deseja que nós estejamos a caminhar. Nós vamos fazer como Matatias. Nem para a direita, nem para a esquerda. Se o Senhor não disse para eu caminhar, eu ficarei. Se o Senhor falar, e quando Ele falar, eu vou. Se Ele não falar, eu não vou. Porque vai dizer aqui, podem todas as nações, tá vendo todas as pessoas aqui, eles podem fazer o que quiser. Todo o povo que se dizia servidor, adorador do Deus Altíssimo, eles podem fazer o que quiser, mas enquanto meu Deus não me ordenar com que eu vá para a direita ou para a esquerda, eu ficarei aqui, nem um passo lá, nem aqui. Eu vou ficar paradinho. Isso que você precisamos aprender. Enquanto o Senhor não nos disser, vai, espera. O silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Às vezes a gente faz assim, quem cala consente. Não é isso. Não é porque Deus não te deu a resposta que você gostaria que você pode fazer. Não, espera, no momento certo, você vai receber a direção de Deus. E a quinta e última coisa que nós aprendemos com Matatias é aquilo que, para mim, resumiria toda essa pregação, toda a sua história, deixe um legado. Eu falei aqui, Matatias, ele é pai de um dos homens, e depois da morte de Matatias, ele começa a governar também um grande exército, e começa a vencer grandes batalhas em nome de Deus. Judas Macabeu. Mas entenda, no momento onde é perguntado a eles se eles querem de fato abandonar ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão e servir aos ídolos, quem é aquele que diz não? É Judas? Não é Judas, é Matatias. E Matatias diz o seguinte, no versículo 19: mesmo que todas as nações que moram nos domínios do rei obedeçam a sua ordem, afastando-se cada uma da tradição dos seus antepassados para se conformarem às determinações do rei, eu, meus filhos e meus parentes não faremos. Então Matatias, ele toma a frente, ele diz assim, eu, meus filhos e meus parentes não iremos. Então ele toma a decisão pelos seus filhos. Ele toma a decisão por seus parentes.
Talvez se esse homem não tivesse tomado essa decisão, esse ímpeto de continuar, ainda se fosse preciso morrer, continuar a servir a Deus, talvez se esse homem tivesse tomado outra direção, talvez se esse homem tivesse tomado outra escolha, Judas Macabeu não teria depois vencido tantas batalhas, guerreado em favor de Deus. Porque ele só não serviu a outros ídolos porque o seu pai disse: eu e meus filhos não faremos. Agora se Matatias diz: não, eu e os meus filhos nos dobraremos, eu e os meus filhos abandonaremos ao Deus verdadeiro, abandonaremos ao Deus Altíssimo e ofereceremos sacrifícios aos ídolos. Possivelmente Judas Macabeu teria continuado, serviria aos ídolos, assim como seu pai fez, teria a mesma história. E hoje nós não teríamos 2 livros na Bíblia, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Então, entenda, a escolha dele não fez apenas que a sua vida continuasse a servir a Deus. A escolha de Matatias fez com que ele, os seus filhos, os seus parentes continuassem a servir a Deus. As escolhas que eu e você tomamos, a escolha que você toma dentro da tua casa, a escolha que você toma a partir das situações que aparecem na tua vida, elas não dizem respeito somente a ti, elas não determinam somente a tua história, elas não determinam somente a tua vida, mas aquilo que os teus filhos, aquilo que as próximas gerações viverão, é determinado pelas tuas escolhas no dia de hoje. Certamente muitas coisas daquilo que você vive hoje, é porque lá atrás alguém decidiu por ti, é porque lá atrás alguém tomou a decisão. Não estou dizendo se é certo ou errado a decisão que foi tomada, mas hoje talvez você pague o preço por uma decisão que foi tomada lá atrás, você gostando ou não, você querendo ou não. Os teus filhos pagarão o preço das tuas decisões, os teus filhos arcarão com as consequências das tuas decisões, sendo elas boas ou ruins, eles colherão aquilo que você está plantando. Se hoje você planta coisas boas, os teus filhos futuramente colherão belos frutos na presença de Deus, assim como Judas Macabeu, porque lá atrás o seu pai plantou, cuidou. Lá na frente, Judas Macabeu colheu belos frutos, porque seu pai lá atrás, ainda enquanto Judas era moço, plantou. Agora, se você infelizmente escolher por plantar sementes ruins na sua vida, na tua casa, tomar decisões ruins na tua vida, na tua casa, possivelmente lá na frente, os teus filhos, a tua família, arcarão com as consequências da tua escolha. Então entenda, tome posição, tome o teu lugar. Matatias tomou o seu lugar aqui de homem, Deus. Então nessa noite eu e você precisamos tomar o nosso lugar de homens e mulheres de Deus, que dirão: eu e os meus filhos, eu e a minha casa, eu e os meus parentes, eu e aqueles que estão ao meu redor não servirão aos ídolos, servirão ao Deus Altíssimo. Ainda que os meus vizinhos, ainda que os meus amigos, ainda que o mundo todo esteja servindo aos ídolos, eu não servirei. Enquanto meu Senhor não falar, eu ficarei aqui. Não darei um passo nem para a direita e nem para a esquerda, porque o meu Deus, Ele não disse para eu ir, eu ficarei. Agora, se eu e você quisermos que futuramente os nossos filhos possam de fato desfrutar belos frutos, nós precisamos começar a plantar hoje. As nossas decisões hoje decidem o que de fato vai acontecer. Sabe, talvez você pensar, aquilo que eu fizer agora, meu filho é tão pequenininho, depois se ele quiser ele faz diferente. Não. Entenda, as tuas decisões comprometem demais, não somente a tua vida, comprometem a vida da tua família, comprometem a vida dos teus filhos, comprometem a vida dos teus parentes.
Escolha por servir ao Senhor. Escolha por servir ao Deus Altíssimo. E ainda que ao teu redor tantos outros estejam sacrificando aos ídolos, você não fará. Você não fará. E se você, assim como Matatias, quer nessa noite tomar o teu lugar, a tua posição diante do Deus Altíssimo, se você quer ser esse que nessa noite toma posição, se coloque de pé junto comigo.